Olá, gente do canal, Márcio França passando aqui. Hoje vou falar um pouquinho nesse vídeo aqui sobre a complexidade da educação e vou usar apenas uma historinha rápida aqui para que a gente perceba, para ilustrar essa complexidade, né? Eu vou estar usando aqui como fonte, como referência, o livro de José Rodrigues Brandão. Esse autor é conhecido como Brandão aí na bibliografia, né? Você vai pegar algum livro aí, você vai observar lá, Brandão. Se for na área de antropologia ou então alguma área de educação ou literatura, provavelmente seja José Rodrigues Brandão, muito conhecido aí, tá? Ele nasceu no Rio de Janeiro e usando esse livro dele que se chama O que é Educação, é um livro muito pequeno, menos de 70 páginas por aí. Nesse livro ele conta uma história que, falando dessa complexidade antropológica, essa complexidade aí social da educação, ele conta uma história de um acordo que houve com os Estados Unidos, alguns estados, parece dos Estados Unidos ali, que fizeram acordo com alguns índios de algumas nações ali. E quando eles fizeram esse acordo, assinaram um acordo ali, uma união e tal, logo, quando a gente pensa nesses grandes acordos, nesse progresso, a ideia de progresso, a gente pensa, não, o país só vai para frente se tiver educação, essa nação só vai prosperar se tiver educação, uma boa educação. Beleza. Então, pensando nisso, os americanos ali pegaram e escreveram uma carta aos representantes, aos chefes dos índios, e essa carta foi endereçada a eles. Quando eles receberam essa carta desses americanos, eles começaram a ler. Beleza. Aí escreveram outra carta, resposta. Na carta-resposta eles diziam que estavam ali realmente orgulhosos de receber aquela carta, mas falava assim, mas nós não podemos aceitar esse convite de vocês. A carta basicamente fazia um convite para que os índios pudessem ir estudar também nos Estados Unidos. Disse, olha, envie alguns homens de vocês para estudar junto com a gente aqui. E os índios, ao receberem essa carta, ficaram congratulados e disseram, olha, ficaram alegres e disseram, ficamos alegres por receber essa carta de vocês. Entretanto, qualquer homem sábio, ele vai saber, ele vai compreender que nações diferentes, elas têm concepções de coisas diferentes, ou seja, elas conseguem ver as coisas de forma diferente. E por isso, concluindo-se logo, a gente pode perceber que se as nações elas conseguem ver as coisas de forma diferente, elas não têm a mesma concepção sobre a educação. E foi o que os índios disseram. Assim, nós não temos a ideia de educação que vocês têm, mas assim nos sentimos congratulados com essa questão. E aí, conversa vai, conversa vem, ali no decorrer daquela carta, e de certo que os índios, finalmente, eles escrevem ali dizendo mais ou menos assim, bom, já que a gente não vai atender esse convite, e tem algumas razões que a gente vai expor aqui. Uma das razões é que uma certa vez enviamos jovens para ir para estudar com vocês, brancos, e quando eles voltaram para cá, para a aldeia, eles eram péssimos caçadores, péssimos corredores. Eles não sabiam matar o inimigo, eles não conseguiam caçar o veado, eles não conseguiam fazer nada, eles não conseguiam nem dar conselho. E eles estavam todos cheios dessa educação de vocês, dessa ciência de vocês. Mas quando chegaram aqui na aldeia, eles já não serviam mais para nada. Eram formados aí por vocês, mas não serviam mais para coisa nenhuma. E assim, concluindo, o índio chefe vai escrever ali na carta e dizer assim, mas a gente tem uma troca também, a gente quer mandar alguma coisa, né? Mandar um convite para vocês. Se vocês quiserem, vocês podem enviar esse jovem de vocês e a gente vai aqui na aldeia ensiná-los a ser homem, ensiná-los a ser homem de verdade. E assim você vê a questão da complexidade da própria educação. E nesse livrinho ele vai tentar conceituar a educação e vai falar disso, mas essa historinha ela é primordial, você encontra ela bem no início do livro e ela já resume totalmente a ideia do livro e a ideia da complexidade em torno do que é educação, que a educação ela serve para algum fim. Esse fim pode ser um fim social, um fim antropológico, um fim psicológico. Cada momento, cada sociedade vai ter um determinado fim, né? São fins sociais, são pressupostos sociais. E aí você vai ver que cada sociedade ela vai educar para uma finalidade.
se é para transformar, se é para manter a sociedade, se é para revolucionar, se é para qualquer coisa, se é educar para a guerra, se é educar para a paz. A educação ela é um instrumento, como eu gravei no vídeo anterior sobre a aprendizagem, que é uma capacidade que o ser humano tem de adaptar-se e de sugar como se fosse uma esponja, o meio, ele consegue agregar novos valores, novas atitudes e tal. A educação ela funciona como um instrumento também e ela tem um viés. Alguém comanda a educação de algum lugar e diz, essa geração deverá aprender para este fim. Essa geração é a geração que vai agora, essa geração da pós-modernidade, ela tem que aprender uma educação assim. A educação tradicional vai ser assim. Então, cada momento tem lá a sua educação e cada nação tem lá os seus objetivos de para que educar, beleza? E aí fica essa pequena reflexão para você. Quiser dar uma passada lá no livro, né? Dá uma olhada, você consegue em alguma biblioteca pública aí, o livro de José Rodrigues Brandão, o livro O que é Educação, beleza? Gostou do vídeo? Dá um like aí, já se inscreve no canal, compartilha e vamos andar aí, beleza? Até o próximo vídeo, valeu!